Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas de nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós, batizados e batizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Evangelho do 27º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Comentando o Evangelho do 27º domingo do tempo comum. Defesa do matrimônio. O divórcio, prática comum na época, foi fortemente condenado por Jesus. Baseados na lei mosaica, os maridos não tinham escrúpulos de se desfazer das próprias mulheres, mesmo por motivos banais. Os fariseus, com más intenções, sondaram Jesus para saber a opinião dele a esse respeito. No fundo, queriam saber como ele se posicionava diante da lei, se a respeitava e se submetia a seus ditames ou não. A resposta de Jesus não permitiu aos fariseus concretizar seu intento. O mestre retomou o relato da criação, fundamento bíblico do matrimônio, e explicitou o projeto de Deus a partir daí. Segundo a vontade divina, ele consiste numa união tão profunda entre homem e mulher, a ponto de atingir o auge da comunhão.
Aí a diversidade é superada por uma unidade indissolúvel, representada pela expressão: serão os dois uma só carne. Na raiz dessa união está o Pai. Ele é quem une, e o que for unido por Ele não poderá dissolver-se. Em última análise, Jesus estava afirmando que, quando se dá o divórcio, é porque de fato não houve matrimônio. Um homem que se sente à vontade para mandar embora a sua mulher é porque não chegou a formar com ela uma só carne. Quando, porém, Deus une homem e mulher, nada e ninguém tem o direito de desuni-los. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. E agora gostaria de deixar a minha reflexão de pastor. Questão de vida e morte. 7 de outubro, amanhã, coincidindo com a votação do primeiro turno das eleições, é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Nesta semana, de 1º a 7 de outubro, a Igreja no Brasil celebrou e está celebrando a Semana Nacional da Vida. E no dia 8 de outubro, o dia do nascituro, ou seja, o dia pelo direito de nascer. A Semana Nacional da Vida e o dia do nascituro são ocasiões para que toda a Igreja continue afirmando sua posição favorável à vida desde o seio materno até o seu fim natural, bem como a dignidade da mulher e a proteção das crianças. Agradeçamos ao Senhor pelo dom da vida que nos deu e renovemos o nosso compromisso de lutar pela vida daqueles que ainda não têm voz, mas que são chamados a um dia agradecerem a Deus por tão grande dom. Diante da atual banalização da vida e de opiniões favoráveis ao aborto, defendido por inúmeras pessoas influentes, é importante lembrar que a Igreja compreende as situações difíceis que levam mães a abortar, mas, por uma questão de princípios, defende com firmeza a vida do nascituro. Escreve São João Paulo II na Evangelium Vitae, número 58. É verdade que, muitas vezes, a opção de abortar reveste para a mãe um caráter dramático e doloroso. A decisão de se desfazer do fruto concebido não é tomada por razões puramente egoístas ou de comodidade, mas porque se quereriam salvar alguns bens importantes, como a própria saúde ou um nível de vida digno para todos os membros da família. Às vezes temem-se para o nascituro condições de existência tais que levam a pensar que seria melhor para ele não nascer. Mas essas e outras razões semelhantes, por mais graves e dramáticas que sejam, nunca podem justificar a supressão deliberada de um ser humano inocente. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus feito homem, Jesus Cristo, nascituro em seu ventre, proteja todos os nascituros e todo o nosso Brasil. Estamos na ocasião propícia de lutarmos pela vida e de escolhermos nestas eleições os candidatos que são a favor da vida, contra o aborto provocado. A Igreja não tem partido, nem indica candidatos, pois quer que os católicos raciocinem e usam sua razão e consciência ao votar. Mas a Igreja nos ajuda nessa reflexão, advertindo-nos em quem não votar. Por isso,
seguindo a doutrina da Igreja, você não pode votar em candidatos nem em partidos que defendam um programa, a legalização do aborto, chamado pelo nosso Papa Francisco de nazismo de luvas brancas. Um católico não pode apoiar esse nazismo, não pode votar em partidos que militam a favor da morte do nascituro através do aborto provocado. Estou afirmando isso porque o Papa Bento XVI, alertando os bispos a orientarem os fiéis para que não votem em candidatos que defendam o aborto, ensinou que, quando os direitos fundamentais da pessoa e a salvação das almas o exigirem, os pastores têm o dever de emitir um juízo moral, mesmo em matérias políticas. Ficam excluídos também do voto católico os partidos e candidatos que apoiam regimes totalitários e ditatoriais, que tanto mal fizeram e fazem ao povo com a violação dos direitos humanos. Além disso, a CNBB pede que votemos em candidatos que são ficha limpa e que reprovemos os candidatos que buscam o foro privilegiado, advertindo-nos que não devemos escolher candidatos que promovam a violência. Que nessas eleições, com a consciência cristã bem orientada, possamos escolher os melhores candidatos ou, infelizmente, os menos ruins, os que causarão menos estragos ao povo, à família sobretudo e ao nosso país. Rezemos a Nossa Senhora do Rosário pelo bom destino da nossa pátria, para que tudo corra bem, ordeira e retamente. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Vamos agora para duas notícias da nossa igreja espalhada pelo mundo. Primeira notícia: Papa abre o Sínodo dos Jovens. O Papa Francisco presidiu na manhã de quarta-feira passada, dia 3 de outubro, na Praça São Pedro, a solene celebração da Santa Missa por ocasião da inauguração do Sínodo dos Bispos, que se realiza no Vaticano de 3 a 28 do corrente mês, sobre o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. O Papa iniciou sua homilia com o trecho do Evangelho de São João que diz: O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo e recordará tudo o que eu lhes disse. De maneira tão simples, disse o Papa, Jesus oferece aos seus discípulos a garantia de que o Espírito Santo os acompanhará em toda a sua obra missionária. O Espírito do Senhor é o primeiro a guardar e manter sempre viva a atual memória do Mestre no coração dos discípulos e faz com que a riqueza e a beleza do Evangelho sejam fonte de constante alegria e novidade. E Papa Francisco exortou os presentes, no início deste momento de graça para toda a Igreja, em sintonia com a Palavra de Deus, peçamos insistentemente ao Paráclito que nos ajude a trazer à memória e reavivar as palavras do Senhor que fazem arder o nosso coração. Memória para que possa despertar e renovar em nós a capacidade de sonhar e esperar. Os jovens serão capazes de profecia e visão, na medida em que nós, adultos ou idosos, formos capazes de sonhar, contagiar e partilhar os nossos sonhos e esperanças. Segunda notícia: divulgado o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais 2019. Foi divulgado no dia 29 de setembro
o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais 2019. Somos membros uns dos outros, das comunidades às comunidades. O tema escolhido pelo Papa Francisco sublinha a importância de restituir à comunicação uma perspectiva ampla, baseada na pessoa, e enfatiza o valor da interação entendida sempre como diálogo e oportunidade de encontro com o outro. Com esse tema, pede-se uma reflexão sobre o estado atual e sobre a natureza das relações na internet, a fim de recomeçar da ideia de comunidade como rede entre as pessoas em sua totalidade. Algumas tendências prevalentes nas redes sociais nos colocam diante de uma pergunta fundamental: até que ponto podemos falar de comunidade verdadeira diante das lógicas que caracterizam algumas comunidades nas redes sociais? A metáfora da rede como comunidade solidária exige a construção de um nós, baseado na escuta do outro, no diálogo e, consequentemente, no uso responsável da linguagem. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. E agora vamos para algumas atividades que já aconteceram na nossa igreja local de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, ou que ainda vão acontecer. Começando com a 44ª Romaria de Nossa Senhora Conquistadora da Diocese de Bagé. Essa 44ª Romaria aconteceu no domingo passado, dia 30 de setembro, e a Romaria teve a grata presença do novo bispo nomeado para a Diocese de Bagé, o Frei Cleonir Paulo Dal Bosco. Foi uma Romaria muito bonita, tive a graça de estar presente, também participando desta manifestação de fé do povo da Diocese de Bagé. E falando em Romaria, nós temos os livretos dos encontros do Rosário Missionário em preparação para a nossa 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, que vai acontecer logo mais durante este mês. Não no próximo domingo, mas no outro domingo, portanto o terceiro domingo do mês de outubro. E esses livretos que os grupos bíblicos usam para realizar os encontros do Rosário Missionário em preparação à 33ª Romaria Nossa Senhora de Guadalupe já estão à disposição, e se algum grupo ainda quiser obter esses livretos, é só chegar às paróquias, ou então também pessoas individualmente, se desejarem pegar um desses livretos e ainda se preparar para a 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, por que não adquirir junto às paróquias estes livretos dos encontros do Rosário Missionário em preparação à 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Ainda ficando no tema do nosso encontro da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, tivemos a 5ª reunião da equipe de preparação da 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Foi no dia 1º de outubro, portanto, segunda-feira passada. Foi a 5ª reunião da equipe de preparação da 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe e também a última, onde os detalhes para a Romaria foram colocados e precisados. Portanto, estamos agora já na reta final para a realização da nossa 30ª Romaria
de Nossa Senhora de Guadalupe. Também gostaria de registrar mais uma vez que tivemos o encontro de confraternização dos nossos padres da Arquidiocese de Pelotas, o já tradicional Passeio dos Presbíteros. Foi no dia 4 de outubro, na quinta-feira passada, e viajamos até São Lourenço do Sul, onde os padres Wilfrido, Charles e Valmir nos acolheram e ofereceram um programa maravilhoso para o nosso Passeio dos Presbíteros. Também gostaria de registrar que na semana que vem teremos a Semana Acadêmica da Teologia na nossa Universidade Católica. E essa Semana Acadêmica de Teologia acontece nos dias 8, 9, 10 e 11 de outubro, portanto, segunda, terça, quarta e quinta-feira próximas. E a temática dessa Semana Acadêmica da Teologia é muito bonita, gira em torno da pastoral urbana, gira em torno também da iniciação à vida cristã, gira em torno ainda da bioética e cuidados paliativos. Também terei uma participação nessa semana, apresentando para os participantes dessa semana o tema da sabedoria no Antigo Testamento. E ainda temos a temática da espiritualidade do laicato e ainda a hermenêutica e sabedoria bíblica. Portanto, são temáticas muito atuais que serão apresentadas nessa Semana Acadêmica da Teologia. Essa Semana Acadêmica da Teologia está aberta a todos os que quiserem participar dela. E por fim, gostaria de registrar que no próximo domingo, não amanhã, mas dia 14 de outubro, teremos então a 44ª Romaria de Nossa Senhora de Fátima na Diocese de Rio Grande. Também vou participar dessa Romaria, a 44ª Romaria de Nossa Senhora de Fátima, que vai acontecer na cidade de Rio Grande. E também as pessoas que quiserem participar, sempre é bonito essa participação nas romarias das nossas dioceses que formam a província eclesiástica de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, a Diocese de Bagé e a Diocese de Rio Grande. Chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. E antes de colocar um ponto final ao programa de hoje, gostaria que nós não esquecêssemos do compromisso concreto que assumimos na Romaria passada, a 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, quando assumimos esse compromisso, celebrar o meu dia do batismo em comunidade. Ao longo desses meses, desde a 32ª Romaria, em muitas comunidades, para não dizer praticamente em todas as comunidades, sempre houve uma celebração do dia do batismo de vários participantes das comunidades, os nossos fiéis. Isso nos ajudou a valorizar mais o dia do batismo, porque no dia do batismo nós nascemos para Deus. E se nós já celebramos o dia em que nascemos para esta vida, temos que celebrar o dia em que nascemos para Deus. Por isso, esse compromisso concreto que assumimos ao longo deste ano, desde a última Romaria, é de celebrar o meu dia do batismo em comunidade.
Gostaria também de aproveitar esse final do programa A Voz do Pastor para pedir a todos nós, se possível, sermos sócios do Clube do Ouvinte da RU. É através dessa ajuda dos sócios do Clube do Ouvinte da RU que nós também mantemos esses programas de evangelização. Ainda um pedido: rezem por mim, arcebispo, para que eu procure ser sempre mais santo, como o povo de Deus merece. Agradeço a Deus por ter podido estar com todos e todas neste programa A Voz do Pastor, pela Rádio Universidade. A todos e a todas, neste final de semana, primeiro dia das eleições, suplico a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692. E Ótica Pupila, no calçadão da Andrade Neves, esquina Neto, e no Shopping Pelotas.